Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo aqui ao Prep-ENEM. Esse é o nosso módulo de interpretação de textos e essa é a nossa primeira aula. Hoje a gente vai ver aspectos da linguagem. A gente vai entender o que é linguagem e qual a importância disso no nosso dia a dia. Vamos lá? Primeiro de tudo, vamos entender o que é linguagem. Linguagem é essa ferramenta que surge da nossa necessidade de transmitir nossas ideias, nossos conhecimentos para outras pessoas, essa necessidade de interação. E aí ela é definida justamente por essa capacidade que a gente tem de expressar, de comunicar ideias através de um sistema de signos. Mas você deve estar se perguntando, o que é signo? O que é esse sistema de signos? O conceito de signo é um conceito abstrato, a gente não consegue definir ele materialmente como um objeto. E aí a gente vai precisar entender que ele é composto de duas partes, o significante e o significado. O significante diz respeito à imagem acústica que a gente forma deste signo. E essa imagem é justamente o som que a gente elabora para esse signo, ou então a forma escrita que a gente elabora para esse signo. Já o significado é justamente esse conceito ou ideia que a gente tem sobre esse signo. Vamos ver um exemplo. Vamos pensar em lâmpada. A lâmpada, ela tem um conceito, uma ideia. Quando a gente pensa em lâmpada, a gente pensa nesse objeto que a gente usa para iluminar. Esse é o significado da lâmpada. Mas a lâmpada também tem uma correspondência sonora, dessa palavra lâmpada, e a correspondência escrita. E aí, esses são os significantes da lâmpada. Então, o sistema de signos é justamente essas correlações que a gente faz entre significado e significante. A semiologia ou semiótica é exatamente a área de estudo que vai se debruçar sobre esses sistemas de signos. E já que a linguagem é essa ferramenta da comunicação, vamos entender quais são os elementos que compõem essa partilha de informações. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que para haver comunicação, a gente precisa de um emissor, que é essa pessoa que vai transmitir a mensagem, e um receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem e decodificá-la. E para que essa mensagem seja transmitida, a gente vai precisar de outros 4 elementos, que são o referente, o código, a mensagem e o meio, ou canal. O referente é justamente o contexto ou situação em que o emissor e o receptor estão. A mensagem é exatamente o que o emissor quer transmitir. O código é esse conjunto de signos que a gente vai usar para transmitir a mensagem. E o canal é exatamente o meio em que essa mensagem vai ser transmitida. Ainda sobre os elementos da comunicação, a gente pode falar sobre interlocução e ruído de comunicação. Para isso, a gente vai precisar de um locutor, que vai ser essa pessoa que vai enunciar a mensagem. Quem vai receber e dialogar com esse locutor é o nosso interlocutor ou locutário. E esse diálogo entre os dois é exatamente a interlocução, que a gente vai ver também pode acontecer não só entre sujeitos, mas entre textos. Para que a comunicação aconteça, a gente precisa que o receptor seja capaz de decodificar essa mensagem que está sendo passada. Quando isso não acontece, a gente pode dizer que houve um ruído na comunicação. E os motivos para que essa comunicação não seja efetiva são diversos, como, por exemplo, o não conhecimento do código que está sendo transmitido a mensagem. Por exemplo, quando a gente escuta alguém falando algo em um idioma que a gente não conhece, isso impossibilita que a gente consiga decodificar, que a gente acesse os signos que estão sendo utilizados dentro daquela mensagem. Mas também podem ser outros motivos, como barulhos. Agora que a gente já entendeu o que é a linguagem, vamos conhecer um pouco dos tipos de linguagem. O primeiro que a gente vai ver aqui é a linguagem não verbal. Esse tipo de linguagem não faz uso de elementos da fala ou da escrita. A mensagem é expressa através de símbolos, gráficos, de sinais, de gestos, cores e formas. E aí esse conjunto de elementos tem que ser suficiente para que o receptor possa inferir as ideias e conceitos por trás dessa mensagem. Nesse tipo de linguagem, a gente pode falar sobre alguns subtipos, como, por exemplo, a linguagem de sinais, a linguagem corporal e ainda a linguagem fotográfica. O segundo tipo de linguagem que a gente vai ver é a linguagem verbal. Ao contrário do tipo anterior, esse sim se vale dos elementos da fala e da escrita para transmitir sua mensagem. E aí a gente pode falar sobre linguagem oral e linguagem escrita. E por fim, temos a linguagem mista. Como já dá para imaginar, esse tipo de linguagem vai usar elementos tanto da linguagem verbal quanto da não verbal para expressar suas ideias.
Esse tipo de linguagem é muito comum em anúncios de publicidade e em histórias em quadrinho, por exemplo. É importante a gente perceber que nesse tipo de linguagem, tanto os elementos não verbais como os verbais vão ser importantes para a gente compreender o contexto e a totalidade da mensagem transmitida. Agora que a gente já acumulou esse conhecimento sobre linguagem e os tipos de linguagem, a gente pode falar sobre a competência leitora. Essa competência é justamente a que vai permitir que a gente possa decodificar e interpretar as mensagens que estão sendo transmitidas. Essa capacidade de decodificar e interpretar a mensagem vai exigir que o receptor tenha seu próprio repertório de vivências e conhecimento de mundo para que ele seja capaz de relacionar as intenções comunicativas presentes no texto a fim de produzir um sentido em cima disso, seja na linguagem verbal, não verbal ou na mista, e ele vai se valer dos elementos que estão expressos ou não para completar esse sentido. É justamente essa capacidade de leitura que vai proporcionar que a gente possa desenvolver o nosso pensamento crítico. Isso porque a leitura pode ser feita em diferentes níveis, analisando aspectos e contextos da mensagem. Para efetivar esse pensamento crítico, é preciso que o leitor seja capaz de captar inferências, levantar hipóteses, comparar ideias e ainda identificar os temas principais e periféricos dessa mensagem, a fim de construir uma teia de sentidos. Em outras palavras, o exercício de leitura ele vai exigir uma reflexão sobre o que, como, onde e por quem a mensagem está sendo transmitida. Essa relação leitor-texto-leitura vai contribuir para o aumento do acervo de ideias e discursos do leitor, possibilitando a construção de diálogos com outros textos. Então, como a gente viu ao longo dessa aula, a linguagem está presente em todos os espaços em que há interação entre pessoas, inclusive nas redes sociais. O princípio básico dessas redes é justamente a de interação entre pessoas e de compartilhamento de ideias. Então, é um lugar que está repleto de discursos e de ideias, mensagens para a gente decodificar e interpretar. Então, o intuito dessa aula é também de promover a reflexão sobre o uso dessas redes. A gente sabe que esse é um ambiente em que há a presença de muitas mídias para tentar dialogar com as pessoas, mas a gente precisa estar sempre refletindo sobre quais são as mensagens que estão sendo passadas, de onde elas estão vindo, qual é o intuito das pessoas que estão enunciando essas mensagens e, principalmente, como a gente está recebendo essas mensagens. O ato da leitura é um ato ativo, é uma ação, não é uma passividade. A gente tem que estar sempre refletindo sobre o que a gente está consumindo e não só assumindo uma postura passiva de receber tudo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês possam refletir agora sobre os tipos de linguagem que estão ao nosso redor. E se você ainda ficou com alguma dúvida, lembre que a gente tem um encontro marcado para tirar dúvidas. Então, nos vemos já já.